Fala galera, tudo beleza? Vocês sabiam que o mundo que a gente conhece hoje foi moldado por invenções, muitas vezes totalmente bizarras? Pois é, no vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo em 10 invenções que, além de curiosas, tiveram um impacto gigantesco na nossa vida. Se preparem porque a viagem vai ser insana. Se você curte umas curiosidades e gosta de saber como as coisas funcionam, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora começar essa jornada! Imagine um mundo sem luz elétrica, sem internet, sem geladeira. Tipo, voltar para a época do descobrimento do Brasil, só que pior. Difícil, né? A eletricidade é tipo a mãe de todas as tecnologias modernas, a base de tudo. Desde aqueles experimentos malucos com eletricidade estática, com aqueles caras de peruca esquisita, até a lâmpada incandescente que iluminou as nossas noites, quanta coisa rolou. E não para por aí, né? A eletricidade não só iluminou as nossas casas, como também possibilitou a criação de máquinas, computadores, smartphones, basicamente tudo que a gente usa hoje em dia. Sem ela, estaríamos literalmente no escuro, tipo apagão no carnaval. A história da eletricidade é cheia de personagens fascinantes, desde cientistas malucos até inventores geniais, cada um contribuindo um pouquinho para essa revolução tecnológica que mudou tudo. E a internet, hein? Essa teia gigante que conecta todo mundo, do seu vizinho ao japonês lá do outro lado do mundo. Quem diria que o que começou como uma forma de comunicação entre universidades ia virar essa zona toda, né? Hoje, a internet é tipo essencial para a vida, tipo feijão com arroz. A gente usa para tudo: trabalho, estudo, compras, entretenimento. Imagina viver sem Instagram, sem memes, sem vídeos de gatinhos fofinhos. Impossível! E o mais legal é que ela continua evoluindo, né? Realidade virtual, inteligência artificial, o futuro da internet promete, viu? Alô? Alô? Tem alguém aí? Pois é, antes do telefone, se comunicar com alguém distante era tipo mandar cartas pelo pombo-correio. Demorava uma eternidade. As cartas chegavam depois de meses, os mensageiros se perdiam no caminho. Aí, do nada, surge o Alexander Graham Bell com a ideia de transmitir a voz através de fios. E não é que a ideia maluca deu certo? O primeiro telefonema foi histórico. Mr. Watson, venha cá, eu preciso de você. E de lá pra cá, o telefone evoluiu, né? Dos telefones de disco, que a gente girava sem parar, para os celulares tijolões e depois para os smartphones que a gente tem hoje. Mas a ideia continua a mesma: conectar pessoas, encurtar distâncias e facilitar a nossa vida. Já pensou como seria se a gente não tivesse inventado a bicicleta? Parece uma coisa simples, né? 2 rodas, um guidão, pedais, mas, cara, a bicicleta mudou a forma como a gente se locomove. Antes dela, ou você ia a pé, ou a cavalo, ou de charrete, tipo na época do Brasil Colônia. Aí, alguém teve a brilhante ideia de criar um veículo movido a pernas. E a primeira bicicleta, gente, era tipo um carrinho de madeira com 2 rodas. Sem pedal, sem nada. Bizarro. Mas a ideia evoluiu e a magrela virou esse meio de transporte super eficiente, sustentável e divertido. E até hoje, a bicicleta é uma mão na roda para muita gente, né? Seja para ir para o trabalho, para passear, para fazer exercício e o melhor, não polui o meio ambiente. Quem nunca teve um Game Boy, ou pelo menos jogou no do amigo, que atire o primeiro cartucho. Esse pequeno aparelho revolucionou o mundo dos videogames. Antes dele, jogar videogame era coisa de gente rica, em casa, na frente da TV. Aí, chega o Game Boy e muda tudo. De repente, dava para jogar Tetris, Pokémon, Super Mario Land em qualquer lugar. Na escola, no ônibus, na fila do banco. Era viciante. E ele influenciou toda uma geração de consoles portáteis, né?
Do PSP ao Nintendo Switch, todos eles devem muito ao pequenino gigante da Nintendo. E os jogos, gente? Clássicos. O Game Boy marcou a infância e a adolescência de muita gente. Bons tempos. Às vezes, as maiores descobertas acontecem por puro acidente, tipo quando você esquece o bolo no forno e inventa um novo tipo de carvão. Brincadeira. Mas o marca-passo é um ótimo exemplo disso. O Wilson Greatbatch, o cara que inventou o treco, estava tentando criar um dispositivo para gravar os batimentos cardíacos. Aí ele, sem querer, colocou uma peça errada no circuito e o dispositivo começou a emitir pulsos elétricos. E ele pensou, "Pera aí, isso pode funcionar para regular o coração." E não é que funcionou? O marca-passo, esse pequeno dispositivo que é implantado no peito, ajuda a manter o coração batendo direitinho. E essa invenção salvou milhões de vidas. É a prova de que até um errinho pode virar uma coisa incrível. Já reparou como a natureza é cheia de boas ideias? O velcro é um exemplo disso. O George de Mestral, o inventor, estava passeando com o cachorro dele quando percebeu que umas sementinhas de carrapicho grudavam nas calças dele, tipo um chiclete grudado no tênis. Ele ficou curioso, examinou as sementinhas no microscópio e viu que elas tinham uns ganchinhos minúsculos. E ele pensou, e se eu criar um negócio que grude igual carrapicho? E assim nasceu o velcro. Essa combinação de ganchinhos e laços que a gente usa em tudo, roupas, calçados, mochilas. Até na NASA eles usam velcro. É uma invenção simples, mas genial. Quem diria que um carrapicho ia inspirar uma invenção tão útil? Sabe aquele eletrodoméstico que a gente usa para esquentar a comida rapidinho? O micro-ondas. Ele foi inventado, acredite se quiser, durante a Segunda Guerra Mundial. O Percy Spencer, um engenheiro, estava testando um magnetron, um dispositivo que gera micro-ondas, quando percebeu que uma barra de chocolate que ele tinha no bolso derreteu. Ele ficou intrigado, fez uns testes e descobriu que as micro-ondas podiam cozinhar alimentos. E assim nasceu o micro-ondas, de uma tecnologia militar para um eletrodoméstico que facilita a vida de todo mundo. Quem diria, né? Hoje em dia, é difícil imaginar uma cozinha sem micro-ondas. Já imaginou um mundo sem batata frita? Um pesadelo. Essa delícia crocante tem uma história curiosa. Em 1853, um chefe chamado George Crumb estava trabalhando num restaurante quando um cliente reclamou que as batatas fritas dele estavam grossas demais. O Crumb, já irritado, resolveu dar uma lição no cliente. Ele cortou as batatas bem fininhas, fritou até ficarem crocantes e temperou com bastante sal. A ideia era que o cliente odiasse, mas não é que ele adorou? E assim nasceu a batata frita, a melhor coisa do mundo. Às vezes, os maiores sucessos surgem dos maiores fracassos, tipo quando você erra feio no futebol e acaba fazendo um gol sem querer. O Post-it é um exemplo disso. Em 1968, um cientista chamado Spencer Silver estava tentando criar uma super cola para 3M, mas ele acabou criando uma cola fraca, que não grudava direito. Aí, anos depois, um colega dele, o Art Fry, estava cantando no coral da igreja e usava uns pedaços de papel para marcar as páginas do inário. Só que os papéis ficavam caindo, atrapalhando tudo. Aí ele lembrou da cola fraca do Spencer Silver e teve uma ideia: usar a cola para fazer marcadores de página que grudassem, mas que fossem fáceis de remover. E assim nasceu o Post-it. Um fracasso que virou um sucesso. E aí, pessoal? Gostaram da viagem no tempo pelas invenções mais curiosas que mudaram o mundo? Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. Se você curtiu esse mergulho na história e quer mais vídeos como esse, cheios de curiosidades e informações fascinantes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like maroto para dar aquela força. A gente se vê no próximo vídeo.
Valeu!